Se você trouxe a sua Bíblia nesta manhã, abra no livro de 2 Reis, capítulo 16. 2 Reis, capítulo 16. E foi o rei Acaz a se encontrar com Tiglat-Pileser, rei da Síria, em Damasco. E quando o rei Acaz viu o altar que estava em Damasco, enviou a Urias, o sacerdote, o desenho e a descrição do altar conforme toda a sua feitura. E o sacerdote Urias edificou o altar conforme a tudo que o rei Acaz tinha enviado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias, enquanto isto o rei Acaz viria de Damasco. E logo que o rei veio de Damasco, tendo visto o altar, aproximou-se dele o rei e sacrificou nele, e acendeu o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou as suas libações, e aspergiu o sangue das suas ofertas de paz sobre o altar. E eu quero usar como título da mensagem, pregando por alguns minutos, o novo altar. O novo altar pode ser até lindo, mas não vai libertar ninguém. Não vai libertar nenhum prisioneiro, não vai curar nenhum enfermo. Não vai escrever nenhum nome no livro da vida do Cordeiro. O novo altar. Eu tenho medo que é isso que está na igreja moderna hoje também. Baixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça. E eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me ajudar a pregar isto que eu creio que o Senhor tem dado para mim. E eu te peço que o Senhor possa me dar forças física e espiritual. E, Senhor, que a tua verdade possa seguir adiante. E te agradeço pela palavra que nós acabamos de ouvir. Te damos todo o louvor e toda a glória por isto, pedindo tudo em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Eu acho que foi em 1985, eu acho que estou correto, eu acho que foi em 1985. Israel sofreu muitos ataques por muitos meses, lá na Galileia, da parte do norte daquela parte do mundo, da Síria. E eles finalmente mandaram a campanha da paz da Galileia para parar aqueles ataques de foguetes, e parou por bastante tempo. Durante o curso disto, eles nos convidaram para ir para Israel. Eles pagaram para irmos lá para levar nosso programa de televisão e para televisionar o que estava acontecendo, o que realmente estava acontecendo no Líbano e na Síria, que é claro nós realmente queríamos fazer e fizemos. Eu nunca tinha visto uma guerra antes. Quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu, eu era muito jovem. E eu estava na idade errada para a Coreia e tudo mais. De qualquer forma, quando chegamos em Israel, em Tel Aviv, e fomos levados de ônibus lá para a fronteira do Líbano, e eu vi milhares, durante o período de tempo, de caminhões passando do Líbano, levando tanques da Rússia e armas da Rússia que eles estavam suprindo para os palestinos e tudo mais. Eles não queriam deixar a irmã Francis entrar. Falaram assim: a gente vai lá para as trincheiras da guerra, é melhor que ela não vá. E eu falei para eles: olha, ela deve ir, ela faz parte do time lá de televisão, ela como a Barbara Walters. Eles falaram: e deixaram ela ir com a gente. Tínhamos um capitão israelita lá antes de irmos embora, e ele falou assim: se fomos no meio da linha de fogo, eu pensei que ele estava brincando, mas descobri por um momento que ele não estava brincando, não.
Ele falou assim: olha, se joga no chão e vai embaixo dos ônibus e dos assentos dos ônibus. E fomos lá no meio de Beirute, em cima lá da montanha mais alta da cidade, onde realmente era uma montanha alta e você podia ver toda a cidade de Beirute, no Líbano. Você podia ver os canhões explodindo e as explosões. Algumas horas antes nós tínhamos chegado a um campo de batalha que tinha acabado de acontecer. Haviam soldados mortos lá em todo o chão. E te dá um sentimento muito estranho você andar entre esses jovens mortos. Os seus olhos não vão se abrir de novo. Os seus familiares e amigos vão chorar. E eu fiquei lá olhando para este lugar horrível espalhado diante de nós. Eu entrevistei o comandante das Forças Armadas Israelitas. E se eu fosse do exército oposto, eu não gostaria de encarar este homem. Porque você podia dizer que ele realmente queria fazer o que ele quiser. Quando eu acabei a entrevista, um jovenzinho veio para mim. Ele não tinha camiseta. Ele estava cheio de pó e de sujeira e suor. E ele falou assim: você é o Jimmy Swaggart, não é? Eu falei: sim. E ele disse: eu sou um israelita, mas eu nasci e fui criado na América. E ele falou assim: eu perdi o meu melhor amigo, onde você está agora mesmo. Eu perdi ele ontem, ele foi morto por um canhão. Aqueles tanques estavam alinhados com aqueles tanques de 50 milímetros apontando para Damasco. E quando você voltar para a América, você pode ligar para minha mãe. E deu para mim o telefone dela. Você pode ligar para ela. Não podemos ter nenhum contato com ninguém fora daqui. Eu falei assim: com certeza eu vou fazer isso para você. E ele me deu o número dela e falou assim: diga para ela que eu estou bem, que eu não estou ferido ou nada disso, mas acima de tudo fala para ela que eu estou vivo. O que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu liguei para ela e dei informação para ela. E eu estava olhando para isto que estava acontecendo diante de meus olhos. Israel, mesmo que o céu estava lá brigando, depois de quase 2000 anos, de 78 depois de Cristo, destruído por Titus, o filho de Vespasiano, que se tornou César, e o filho dele, Tito, tomou o lugar dele, e eles lançaram sementes em Israel. Mais de 1.250.000 judeus foram assassinados naquela época. Tantas cruzes foram colocadas no chão que não havia mais lugar para colocar cruzes. Eles crucificavam centenas de milhares. E Israel foi espalhada em todo o mundo, centenas de milhares vendidos para a escravidão nos mercados lá de escravismo. E foram espalhados em todo o mundo. E aí, em 1948, mais uma vez, se tornou uma nação de volta. Aquilo nunca havia acontecido na história humana. Quase 2000 anos, espalhados em todo o mundo. E aí, voltando do Holocausto com mais de 6 milhões de mortes, eu vi, os fogões de gás lá, aonde eles empurravam os corpos. 6 milhões, e mais de 100 campos de concentrações espalhados na Europa do Leste. E mesmo assim, de uma maneira ou de outra,
eles voltaram e tornaram-se uma nação de novo. Uma nação que começaria na mente de Deus há 4.000 anos atrás. Quando Deus foi para uma cidade ímpia chamada Ur dos Caldeus. E se revelou para Abraão. O que ele fez não sabemos, as escrituras não falam. Abraão, a família dele, eles faziam ídolos. Eles fabricavam ídolos do Deus da lua e da terra. Faziam de madeira e faziam de cobre, faziam de prata e faziam de ouro. Os targões judeus falavam que eles eram muito ricos, e nisto tudo, como? Eu não sei. Mas Deus se revelou para Abraão e disse para ele: deixe sua família, deixe todos e vá para uma terra, a terra de Canaã, que Abraão já tinha ouvido falar, mas ele não sabia onde era. E lá dos lombos de Abraão e do ventre de Sara, Deus começou essa nação que tinha que ser, que o homem tinha que ser salvo. Agora escute-me. Deus teve que preparar a raça humana para a vinda do Messias. Para a entrega da palavra de Deus, ele tinha que prepará-la. E ele fazia e faria isto por um par, Abraão e Sara. E depois Isaac nasceu deles, e Esaú e Jacó, que nasceu de Isaac. E as 12 tribos de Israel, as suas lideranças que nasceram de Jacó. Toda vez que eles foram para o Egito, haviam somente 110 pessoas. Quando saíram 250 anos depois, eram quase 3 milhões de pessoas. Me escute, por favor, minha irmã. E Deus estava preparando uma nação, e Ele estava preparando um rei. Porque aquele que Ele enviaria seria um rei. Glória a Deus! Ele enviaria um rei para este mundo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Davi tinha que ser o primeiro rei de Israel, mas Israel pulou para frente e exigia um rei. Então Saul foi o produto e trouxe muito sofrimento e tristeza para Israel. Mas finalmente o homem de Deus foi para o trono. Você olha para mim e fala assim: mas Deus é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Me escute, meu irmão. Sim, Ele pode fazer qualquer coisa. Por que Ele iria permitir Saul ser escolhido? Por que Ele permitiria este homem se tornar rei? Ele podia ter parado isso em um minuto. Sim, Ele podia. Mas quando Deus, lá desde a antiguidade dos tempos, fez e trouxe esse plano para Adão e Eva, está entendendo? Ele os deu este plano. Deu para eles o domínio sobre os anos, as aves dos céus e os animais da terra e esta terra toda. Deus mantém a sua palavra, olha, para toda a eternidade. E eles pecaram e perderam o seu caminho, né, Adão e Eva. Mas aquela promessa ainda estava viva. Deus deu domínio para o homem. Você tem domínio hoje. Graças a Deus que você é salvo. Graças a Deus você é salvo. E o domínio que você tem é para o bem da humanidade, é para o bem da obra de Deus. E eu estou esclarecendo para você aqui. Se 2 de vocês concordarem a respeito de qualquer coisa na terra, será feito pelo meu Pai que está no céu. Domínio. Glória a Deus.
Agora mesmo, de todas as coisas que Deus está fazendo neste mundo, Ele está enviando a mensagem da cruz para todos os países na face da terra. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E Satanás não pode parar isso. Porque domínio é seu. Às vezes a gente age como pedintes, quando na verdade somos reis. A minha esposa foi batizada com o Espírito Santo, debaixo do ministério de um evangelista chamado Walter Hatfield. Ele era um indivíduo muito extrovertido, fazendo reuniões lá no Mississippi. Uma noite o Senhor batizou essa menininha metodista com o batismo com o Espírito Santo. Este evangelista, como eu disse, ele pregava lá em todos os corredores atrás da igreja, ele pregava na plataforma, ele pregava em todo lugar. E ele falou como que ele estava na Segunda Guerra Mundial. E porque ele era um cristão, ele disse, muitos dos homens o tratavam muito mal. Então um dia, esse tipo de ação acontecia e ele falou assim, o sargento se levantou. Não era um grande homem em relação à altura, né? Sabe, mas ele era forte igual um tanque. Eles falam que os sargentos são os que dominam o exército. E ele falou assim, ele se levantou do lado de mim e falou assim, eu quero que todos vocês me escutem. Eu não falei nada até agora, mas é melhor você escutar o que eu tenho para falar. Está vendo esse homem aqui? Ele serve o mesmo Jesus Cristo que minha mãe serve. Ah, glória a Deus. Você está entendendo, né? Ele serve o mesmo Jesus Cristo que minha mãe serve. E se eu escutar algum de vocês falar qualquer coisa aí da maneira dele, ou levantar a mão contra ele, você vai ter que passar por mim. E isso é algo que você não quer fazer. A próxima vez que Satanás vier na sua frente e falar assim, olha aqui Jesus Cristo, o meu irmão mais velho, você vai ter que passar por ele. Glória a Deus. Você tem domínio. Deus para os israelitas. Infelizmente a maioria de nós, o nosso domínio está na mão dos reprovadores. E Deus não vai interferir. A maioria das vezes. Ele vai deixar o homem fazer as suas coisas estúpidas. Somente quando o povo de Deus começa a clamar para Ele, clamando sangue, segurando aquela mão perfurada e crendo em Deus, aí Ele vai agir, porque Ele não quer, interferir com esse domínio, mas está chegando uma hora onde Ele vai interferir. Ele está voltando. Glória a Deus. Ele está voltando. E quando ele voltar a segunda vez, ele não está voltando lá para ser cuspido e zombado, e ele para ser preso na cruz, para ser xingado e ser zombado. Ele está voltando, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha, o mais justo entre os homens, a estrela da manhã, um perfume dos céus. Ele está voltando, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele vai dominar essa situação toda aí. Eu creio o que a Bíblia diz. Eu creio que a China vai se abrir. Glória a Deus.
porque você tem domínio. Você tinha que ter uma nação, ele tinha que ter um rei. Mas por que que os anjos? Não, os anjos são outras criações, eles não podiam redimir o homem. O homem tinha que redimir o homem. E como que o homem, sabe, se todos nasciam no pecado, como resultado da queda de Adão, você vê? E Satanás pensou assim: agora eu estou no controle. Sabendo que Adão havia caído, Satanás agora, num sentido, era o Deus deste mundo presente. E não tem como Deus fazer isso, mas Deus disse: eu vou me tornar um homem. E ele se tornou homem, chamado o Deus da encarnação. Deus se tornou homem, com um propósito só, ou muitos propósitos, mas o propósito principal foi ir para a cruz. Israel, a razão porque eu dei essa ilustração sobre a guerra que eu mencionei é porque da longa história deste povo, os judeus, sempre em um sentido haviam dois Israéis. Um Israel bem menor, que vivia para Deus, e um Israel maior que não vivia para Deus. Até que eles se tornaram tão ruins que Deus teve que deixá-los ir para o cativeiro, mas deixe isso para lá. Este homem, Acás, era um filho de Davi, mais ou menos removido umas 10 vezes. Agora pensa nesse privilégio. Ele estava na linhagem do Messias, Acás. Deram o nome dele de Jeoás, que se tornaria o quê? Jeová possesses. Mas o Espírito Santo removeu o prefixo do nome dele e chamou ele de Acás, porque Jeová não existia mais nele. E então ele era uma possessão. E ele estava possesso de todos os espíritos malignos que existiam. Ele levou Israel ao cativeiro. É horrível de dizer, no mínimo. Adorando ídolos, oferecendo criancinhas como sacrifício. Olha, o horror daquilo não tem nem descrição para isso. E ele foi para Damasco para buscar ajuda de Tiglat-Pileser, o rei do Império Assírio. E ele levou todo o ouro do templo para dar para Tiglat. Que nome, né? Tiglat. Idiota. E a Escritura diz que Tiglat o tratou muito mal. Mas Acás viu um altar que era usado de uma maneira ímpia. E enviou então uma mensagem para Urias, o sumo sacerdote: eu quero construir um altar igual esse. Eu quero que você coloque na frente do templo. Agora, isto é o que está acontecendo na igreja moderna. Agora me escute cuidadosamente. Todas as coisas que você recebe de Deus, a sua salvação hoje, o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, se você já foi curado, cada um de vocês batizados com o Espírito Santo, é por causa do que Jesus Cristo fez na cruz. Você entende isto? A cruz, na cruz, na cruz, na cruz, aonde eu vi a luz em primeiro lugar. Eu vou dizer isso de novo porque eu quero que você entenda, não importa o que é, se você veio para Deus,
foi por causa do que Jesus fez na cruz. Não me diga, não, foi a ressurreição. Não, foi a sua exaltação. Foi a sua ascensão. Foi a sua memorização da palavra. Foi a sua confissão. Não, foi a cruz. Você não pode ouvir, você não pode ler o que Jesus falou. Está consumado. Isso quer dizer, está feito. E quando você está colocando a sua fé em qualquer outra coisa, que é um novo altar que você está construindo, agora por quê? Qual é o problema com o altar de Deus? Qual é o problema com o altar de Deus? Agora eu quero que você pense sobre isto por um momento. Os novos altares, olha, se a sua fé está em qualquer outra coisa, não me importa o que é, que não é Jesus Cristo e Ele crucificado, você na mente de Deus está construindo um novo altar. E Deus não vai reconhecê-lo. Ele vai levar para destruição. Você pode oferecer sacrifício lá o dia inteiro, mas ele não vai ser aceito por Deus. Alguém fala assim, mas você está pregando a cruz muito? Não, deixa eu falar uma coisa para você, entenda. Eu sou salvo por causa do que Jesus Cristo fez naquela cruz. Eu sou batizado com o Espírito Santo por causa do que Jesus fez naquela cruz. Eu estou indo para o céu por causa do que Jesus Cristo fez naquela cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito, eu preciso cantar mais. Eu preciso pregar mais. A nova cruz. Vamos olhar para a cruz antiga por um momento. Na frente do templo, que o plano foi dado para Davi. Ele não construiu, o filho dele Salomão construiu. Mas todas as plantas para todas as coisas, o templo, os dias das festividades, o sábado, o processo da circuncisão, os sacrifícios, tudo foi preparado pelo Espírito Santo. Existem 3 estruturas planejadas por Deus do início dos tempos. O primeiro foi a arca. Deus disse para Noé exatamente quão grande tinha que ser aquela arca, como que tinha que ser construída. Em segundo lugar, o tabernáculo. Glória a Deus. Se você estivesse lá fora, um ímpio, e olhasse lá da montanha de Israel, lá no deserto, você veria o tabernáculo. Não seria nada que seria assim importante para observação. Tinha pele de animais do lado de fora. Não era bonito. Não havia formosura alguma, nem parecer nele. Ele foi rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado em padecimentos, e como um de que escondemos dele o rosto, ele foi menosprezado e não o estimando. Verdadeiramente, ele levou as nossas enfermidades sobre si, sofreu as nossas dores, e nós o tivemos por açoitado, por ferido de Deus e abatido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por nossos pecados. O castigo que nos traz a paz foi sobre ele, e pelas suas chagas fomos curados.
Todos nós nos desgarramos como ovelhas, cada qual se apartou pelo seu caminho, mas o Senhor carregou nele o pecado de todos nós. Ele foi angustiado e aflito e não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha diante dos seus tosqueadores emudeceu e não abriu a sua boca. Mas se você tivesse entrado naquele tabernáculo, as paredes eram de ouro, a mesa dos pães asmos era de ouro, o candelabro era de ouro, tudo era de ouro. Quando você ia lá para fora olhando para Jesus, talvez não havia nada atraente, mas quando você entrava, é a coisa mais bela, linda, maravilhosa, empolgante do mundo. Glória a Deus! Os santos dos santos no templo tinha 30 pés de comprimento e 30 pés de largura, 45 pés de altura. E simbolizava, porque esta é a Arca da Aliança, né, onde ela estava. E simbolizava o trono de Deus. O trono de Deus. O trono de Deus. Tinha 2 querubins gigantes que foram feitos de árvore, com as asas tocando no meio e as asas de fora tocando as paredes, em todo o comprimento daquele lugar de 30 pés. Mas olha a coisa mais linda, olha. O altar de bronze que estava na frente do templo também tinha 30 pés de comprimento e 30 pés de largura. Glória a Deus. Você vê, mas por que isso é tão importante? Porque a justiça e o julgamento de Deus exigido por Deus no trono, o altar de bronze simbolizando a cruz, significava e supria toda a necessidade. Glória a Deus. Acho que você não entendeu. Eu não estou falando isto bem, mas não importa qual era o problema, aquele altar de bronze solucionou tudo. Glória a Deus. Você tem uma necessidade, Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus Cristo pagou tudo. Olha, tudo eu devo a Ele. O sangue lavou e me libertou e me levou. 30 pés de comprimento e 30 pés de altura. O Santo do Santo. E o altar de bronze, 30 pés de comprimento e 30 pés de largura. Não deixa o diabo falar para você que existe um pecado que Deus não pode perdoar. Agora, eu sei sobre blasfemar contra o Espírito Santo, mas as pessoas que fazem isso nem sabem que fizeram, não se importam. Mas não importa o que você fazer. E se você está preocupado, eu estou assustado que eu blasfemei. Se você pensar sobre isso, você não blasfemou. Você não blasfemou o Espírito Santo. E não me importa, olha o tipo de pecado que você cometeu, aquele altar é grande o bastante para cobrir. Glória a Deus! Glória a Deus! Well, you ask me why I'm happy. Well, then I'll just tell you why. Because my sins are gone. And when you meet the scoffers, Só estava testando ele. and they ask you where they are, you just say, my sins are gone. Well, they're underneath the blood at the cross of Calvary, as far removed as darkness is from dawn. In the seas, God's forgetfulness
Well, it's good enough for me. Praise God, my sins are gone. Oh, well, gone at last. Thank God at last. My sins are gone at last. I've had a long, think of that bad, bad time. But my sins are gone at last. Sente-se. Glória! Eu estou tentando mostrar para você a veracidade da cruz. E o fogo queimava naquele altar 24 horas por dia. 7 dias por semana. E nunca se extinguia. Tipificando o julgamento de Deus, que viria sobre Jesus Cristo, e estava lá. Isso queria dizer, 24 por dia, 7 dias por semana, para todos, isso quer dizer que você podia ir para ele a qualquer hora, não importava. 3 semanas atrás, o meu sobrinho, que eu cresci com ele, foi estar com o Senhor. David Bailey, meu primo. Ele, eu e o Jerry Lee Lewis, Mickey Gilly, fomos criados juntos. Estávamos juntos todos os dias. O irmão de David, Cecil, o irmão dele, os dois eram meus primos de primeiro grau. A mãe dele era irmã da minha mãe e a mãe do Jerry Lee era irmã da minha mãe. A mãe de Mickey era a tia da minha mãe. De qualquer forma, o meu primo David, o irmão dele, se tornou um alcoólatra lá nos seus 20 anos de idade. E ele tinha bebido tanto álcool. Ele era um jovem que, se você tivesse conhecido ele, você ia gostar dele. Ele agora está com o Senhor, mas ele era uma das pessoas mais amigáveis que você conhecia. Se você tivesse conhecido ele, você ia gostar dele. E os médicos falaram para ele assim, porque ele começou a ter hemorragias internas, começou a cuspir sangue. Falaram assim, olha, não podemos parar isso aqui para sempre não. E a última vez que ele foi levado para o médico, com hemorragia interna, o médico falou para ele assim, não volta não, viu? Pare de beber ou não volte, senão não posso fazer nada por você. Eu nunca bebi álcool na minha vida, nem sei o que faz com você. Mas as prisões das trevas são assim. Não é algo que uma pessoa pode desistir. Não pode ser feito assim. Precisa de um poder mais elevado. E este poder mais elevado não é algo que você faz, é Jesus Cristo que pagou o preço na cruz do Calvário. E o meu primo bebeu tanto. E aí ele começou a cuspir sangue. Ele não podia nem andar mais. Ele se arrastava no chão. E ele derrubou o telefone. Finalmente, ligou para a mãe dele, para a irmã da minha mãe, minha tia. E a tia Vaiola tinha terminado a 2ª série do 1º grau. Ela podia ler um pouquinho, escrever um pouquinho só, mas era só o que ela podia fazer. Mas ela conhecia a Deus. Finalmente pegou o número e ligou.
E ela atendeu o telefone e falou: mamãe, aqui é o Cício, estou morrendo, você pode orar por mim? Glória a Deus. Ela sabia como orar. Ela não sabia muito, sabe, o inglês e a gramática. Ela não sabia todas essas coisas que a gente aprende nas universidades, mas ela sabia como orar. E ela começou a clamar a Deus e aquele sangramento parou. Glória a Deus. E o meu primo se levantou um novo homem em Cristo Jesus. Aquela fornalha queimou 24 horas por dia, 7 dias por semana. I can call Jesus anytime, oh yes I can. He is always on the line. He is God Almighty. Lord God is His name. I can call Jesus anytime. Glória a Deus. Você está escutando o que eu estou falando? Não importa a hora que é, não importa o que você fez, aquele fogo está queimando 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí haviam 4 chifres naquele altar: norte, sul, leste e oeste. E esses 4 chifres apontavam para fora, querendo dizer que é o mesmo evangelho para todos. Agora me escute, não há esse negócio aí de evangelho de homem branco. Não existe um evangelho do homem negro. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele morreu para todos os seres humanos. Brancos, negros, amarelos e vermelhos, não importa. É o evangelho para todo mundo. Eu já falei várias vezes e vou continuar dizendo. Eu quero que essas câmeras aqui, peguem todos nós. E eu quero que você saiba de todo mundo. Você, sabidão, olha, assiste por um momento. Segura aí, segura. Você é sabidão, segura a onda. Cabeça de minhoca. Acho que eu estou escutando o Trump há muito tempo. Hey! 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 Nessa igreja, nessa manhã, todo tempo, né? Nós temos latinos, negros, afro-americanos negros, asiáticos amarelos, loiros, glória a Deus. E olha, ninguém está xingando ninguém, ninguém está falando mal de ninguém, ninguém está maltratando ninguém, eles estão se abraçando. Esse é o evangelho de Jesus Cristo que pode fazer. Glória a Deus. Hey! Não há nada de errado com o altar antigo. Ainda está libertando o cativo. Ainda está exaltando o homem acima das dúvidas e colocando o pé deles no solo firme. 4 chifres indo para fora.
Esta é a razão porque temos que levar esta palavra para todo mundo. Porque Jesus tomou conta da minha vida e não vai me deixar embora. Jesus got a hold of my life, won't let me go home. Você tem tudo que você pode ter nessa mensagem. Já estou parando. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and he won't let... Sabe de uma coisa? Acabamos de entrar na Polônia 30 dias atrás. Na Polônia, lá na Europa do Leste. E estamos lá na Alemanha, na Austrália, na Nova Zelândia, Espanha, França, Itália, Bélgica, Bulgária, Eslováquia, Rússia, onde você quiser. Pode falar qualquer país. Existem muitas pessoas nesses países que não conhecem Jesus. Olha, não conhecem. Mas o ano que vem, neste momento, por causa do Evangelho, eles vão ser salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and he won't. One more time. Oh well, Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Jesus came into my heart, came into my soul. Used to be oh so sad, now I'm free and glad. Jesus got a hold of my life and he won't let me go. Eu não ia fazer um apelo, mas eu senti o Espírito Santo dizendo para mim, espera um momento. Existem alguns aqui hoje que estão fora dos portões. Você está bem perto, mas é tempo de entrar. Glória a Deus. E vamos cantar aquele grande hino, Maravilhosa Graça, que som lindo. E onde você estiver neste lugar, e eu não vou te envergonhar, eu prometo para você, você na televisão e pela internet, pelo satélite, no mundo, na rádio, escutando, Jesus está onde você está. Eu quero que você diga assim para Ele. Vamos cantar? Eu quero que você saia do seu lugar, vai ser o maior mover que você vai experimentar na sua vida. Amazing grace, how sweet the sound that saved Venha, minha jovem. me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Sing it again now. It's amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost,
Isto é o que o Espírito de Deus me disse para fazer. Existe um pecado na sua vida que não é confessado. Pecados não confessados são pecados não perdoados. E eu não quero dizer confessar para mim, eu não quero ouvir, tá? Eu estou falando para o Senhor Jesus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado. E você tem que se livrar dele. Vamos cantar mais uma vez. Mas, irmão Suega, o que as pessoas vão pensar quando eu começar a vir aqui na frente? Olha, esqueça o que as pessoas vão pensar. Estamos falando da sua alma. E vamos cantar. Eu quero que você venha aqui para frente. E Ele vai te purificar toda a mancha na sua vida. It was amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Venha, venha. Come on, dear lady. 'Twas grace, 'twas grace, 'twas grace that brought mine heart to me, and raised my tear relieved. Quero que você olhe para o irmão Suega, você na televisão, na rádio, internet, satélite. Faça a mesma coisa, por favor. Eu vou orar. E eu quero que você repita depois de mim e creia de todo o teu coração. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. O Senhor nos disse em Sua palavra, O Senhor nos disse em Sua palavra, se confessarmos os nossos se pecados, confessarmos os nossos, Ele é fiel e justo Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados para nos perdoar os pecados e nos purificar e nos purificar de toda a injustiça. toda a injustiça. Agora eu confesso Agora eu confesso que eu pequei que eu pequei e eu te peço e eu te peço que o Senhor me limpe que o Senhor me de limpe toda a mancha, de toda mancha, que não fique nenhum pecado. que não fique nenhum pecado. E eu te peço, E eu te peço, em nome de em Jesus. nome de Jesus. Amém. Amém. Você fala assim, irmão Suega, acabou? Está feito? Sim, está feito. Se você creu, está feito. Glória a Deus. Alguns de vocês venham aqui para frente cumprimentar as pessoas e deem um abraço em nome de Jesus. Esteja de volta conosco hoje à noite às 6 horas da tarde e não perca. It was amazing grace.